Bom dia, meninos. Na nossa última aula, nós trabalhamos com a medida diária. Então, eu deixei para vocês umas atividades sobre as transformações de medida diária. Então, usando a tabelinha que nós temos, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetros. Quando a unidade é de comprimento, o que a gente faz? A gente usa a tabelinha assim, cada unidade que a gente muda, a gente multiplica ou divide por 10. Só que nós estamos trabalhando com medida diária. A unidade diária é sempre ao quadrado. Então, se ela é ao quadrado, significa que nós estamos multiplicando duas dimensões, comprimento e largura. Aí, por isso que esse expoente 2. Então, agora, na tabelinha, nós já vamos mudar o número que vai ser multiplicado. O que a gente sabe? Que cada unidade de medida que a gente transforma, nós vamos multiplicar ou dividir por 100 a cada uma que a gente transforma. Então, se eu passar de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 100. Se eu passar de hectômetro para decâmetro, eu vou multiplicar por 100. Se eu passar de decímetro para metro, eu vou dividir por 100, porque está voltando. Então, agora nós vamos para nossas atividades. Na letra A, eu dei 8,37 decímetros quadrados e pedi para passar para milímetro quadrado. Então, nós vamos sair de decímetro para milímetro. Olha só, nós vamos caminhar para a direita. Então, se nós estamos caminhando para a direita, nós vamos multiplicar. Quantas casas nós mudamos? Ó, uma, duas. Se cada casa a gente multiplica por 100, então nós vamos multiplicar por 100 e por 100 novamente. Nós vamos multiplicar por 10.000. Multiplicar por 10.000, multiplicar por um número 1 acompanhado de 0, é só a gente andar com a vírgula quantas casas tiver o número de zeros que tem o número. Então, aqui tem 4 zeros, nós vamos andar com a vírgula 4 casas. Então, uma, duas, ó, uma, duas, três, 4. Então, é igual a 83.700 milímetros quadrados. Na letra B, nós temos 3,1416 metros quadrados. Pediu para passar para centímetro. Então, nós vamos sair de metro, ó. Nós estamos caminhando para a direita, nós vamos multiplicar de metro para centímetro. Quantas casas nós percorremos? Uma, duas. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes por 100. Então, nós vamos multiplicar por 10.000. Multiplicar por 10.000 é andar com a vírgula 4 casas. Então, vai ser, ó, uma, duas, três, 4. Então, é igual a 31,416 centímetros quadrados. Agora, letra C. Na letra C, foi dado 2,14 metros quadrados e de metro pediu para passar para milímetro. Olha quantas vezes? Uma, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro e de centímetro para milímetro. 3 vezes. Então, nós vamos ter que multiplicar por 100 3 vezes, ó. Multiplicar é andar com a vírgula quantos zeros tiver. Então, tem 6 zeros, nós vamos dar com a vírgula 6 casas para a direita. Uma, duas, três, 4, 5, 6 milímetros quadrados. Então, nós temos 2.140.000 milímetros quadrados. Na letra D, na letra D é 125,8 metros quadrados. Pediu para passar para quilômetro quadrado. Então, de metro, nós vamos passar para quilômetro. Nós estamos voltando, então, nós vamos dividir, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, nós vamos dividir por 100 novamente e por 100 novamente. 3 vezes.
Então, ó, nós vamos ter que andar com a vírgula quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a esquerda. O 8 já está depois da vírgula, ele não conta. Então, ó, o 5 é uma casa, o 2, mais uma, 2, o 1, 3, 4, 5, 6,0 quilômetros quadrados. Agora, nós vamos para a letra E. A letra E é 12,9 quilômetros quadrados para passar para metro quadrado. Nós vamos sair de quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, quantas casas, ó? 1, 2, 3. Se nós estamos caminhando para a direita, nós vamos multiplicar pelo 100 3 vezes. Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros quadrados. E o último, que é a letra F, nós temos 15,3 metros quadrados. Ele quer que passa para milímetro quadrado. Então, nós vamos percorrer de metro para milímetro. Nós vamos andar para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, nós vamos multiplicar por 100 3 vezes. Então, vai ficar, ó, multiplicar por 100 e andar com a vírgula 6 casas. Multiplicar por esse número para passar de metro quadrado para milímetro. Então, 6 casas aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros quadrados. Ok, gente? Então, assim, toda vez quando a gente for fazer essas transformações, nós temos que observar se é metro quadrado, se é comprimento, se é área, porque esse expoente aqui, que vai indicar pra gente quanto que a gente vai ter que multiplicar ou dividir cada casa. Se é por 10, se é por 100, se é por 1000. Porque esse número que tá aqui, ele indica a quantidade de zeros que tem o número. Então, se é só quilômetro, quilômetro, quadrado, é como se o número tivesse o expoente 1. Quando você tem assim, ó, quando não tem expoente, é como se o expoente fosse 1. Então, por isso que a gente multiplica só por 10, ou divide só por 10. Quando o expoente não aparece, é 1. Agora, quando ele aparece, ou ele vai ser área, porque a área a gente multiplica 2 dimensões, comprimento vezes largura, ou a gente multiplica, ou é volume. O volume são 3 dimensões, comprimento, largura e altura, que vai ser o que nós vamos ver agora. Medidas de volume. As medidas de volume, nós só trabalhamos volume com figura tridimensional. Volume que é figuras que tem comprimento, que tem largura e que tem altura. Então, aqui nesse caso, esse cubo aqui, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, o volume vai ser o que cabe lá dentro, é igual uma caixa d'água. Se você prestar atenção na conta de luz, conta de água da sua casa, ela é dada em metros cúbicos. Por quê? Quanto que cabe dentro da caixa d'água? Então, a gente multiplica. Na verdade, quando você acha o volume, o que você faz? Você acha a área da base e multiplica pela altura do sólido geométrico.
Então, esse aqui é um cubo. Para eu achar o volume, tem a fórmula que a gente multiplica comprimento vezes largura vezes altura. Mas se ele te dá a área, você já pode fazer só a medida da área vezes a altura, porque o comprimento vezes largura é a altura de uma figura, de um sólido geométrico, um sólido que tem 3 dimensões. Então, nós vamos usar a mesma tabelinha, que é quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. E então, aqui, cada unidade de medida, que a gente passa de uma unidade para outra, quando a gente vai para a direita, é a mesma coisa que a gente estava fazendo com comprimento e área, ó. Vai para a direita, a gente multiplica. Só que agora a gente vai multiplicar por quanto? Nós vamos multiplicar por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros e tá aqui, ó. É quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. É tudo cúbico. Se é cubo, são 3 zeros. A cada casa que a gente multiplica, nós vamos multiplicar por 1000 para fazer essa transformação, ó. Agora, se a gente tá voltando, nós vamos dividir, porque nós estamos passando de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, a gente divide, cada unidade a gente divide por 1000, porque nós estamos passando de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, nós temos que fazer a divisão desses números para fazer essa transformação. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso, quando é volume, quando é área e quando é comprimento. E aqui, no volume, nós podemos transformar em medidas de capacidade também, porque nós sabemos que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se você quiser passar uma unidade que está em metro cúbico para litros, é só você, ou 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se ele te deu uma capacidade, te deu uma medida que te falou que 1 decímetro, que está em decímetro cúbico, pediu para transformar para litro, se está em decímetro cúbico, é só você igualar. Se eu tenho 10 decímetros cúbicos, eu tenho 10 litros. Porque se 1 decímetro cúbico é 1 litro, então 10 decímetros cúbicos é igual a 10 litros. Agora, se você não tá, você pode transformar a unidade de medida ou em metro cúbico ou em decímetro cúbico, se você transforma para litro. Vamos supor que eu tenho 10 decâmetros cúbicos. Eu quero saber quantos litros representa isso aqui. Então, o que que eu faço? Eu transformo o 10 decâmetros cúbicos, eu transformo para metro cúbico. Transformar para metro cúbico, ó, de decâmetro cúbico para metro cúbico, o que que eu faço? Multiplico por 1000. Então, vai ser 10.000 metros cúbicos. Se 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 10.000 metros cúbicos é só eu multiplicar por 1000. Vai ser igual a, ó, 10 milhões de litros. Porque eu transformei o decâmetro cúbico em metro cúbico, porque eu sei a referência que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, eu transformar para metro cúbico fica mais fácil. Então, eu transformei 1 metro cúbico, 10 decâmetros cúbicos em metro cúbico. De decâmetro para metro é só multiplicar por 1000. Multipliquei por 1000, deu 10.000. Agora, para eu passar de metro cúbico para litro, eu sei que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, eu tenho que multiplicar 10.000 metros cúbicos vezes 1000. Multiplicou por 1000, deu 10 milhões de litros de água. Ou de que for, né? Entenderam?
Então, nós temos que prestar atenção nisso. Essa tabelinha aqui, ó, esses valores aqui são muito importantes, porque aí você trabalha com medidas de capacidade. Você consegue transformar essas medidas em litros, por exemplo, que é o mais usado. Então, e o litro, a tabelinha da medida de capacidade é igual a do comprimento, ó, quilolitro, que é quilograma, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, nós conseguimos usar esta mesma medida aqui. Ó, essas medidas nós podemos transformar aqui. Se eu tenho as medidas em litros, eu também. Só que aqui, olha, o expoente é 1. Então, eu sei o quê? Que cada casa eu multiplico por 10, ó. Se eu vou para a direita, eu multiplico por 10. Aqui volta a ser 10, porque não tem expoente. Ou eu divido por 10. Sempre é a mesma ordem, a mesma característica que você tem que fazer. Vai para a direita, você multiplica. Vai para a esquerda, você divide. Só que quando é volume, tá ao cubo, você tem que multiplicar ou dividir por 1000. Quando tá em quadrado, é área. Aí você multiplica ou divide por 100. Quando é comprimento, é só 10. E é a mesma coisa para quilolitro, é a mesma coisa para quilograma. Isso tudo multiplica por 10 ou divide por 10. E aqui nós temos essas referências, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, gente, sobre essa revisão, vai ficar algumas atividades lá na sessão de tarefa para vocês fazerem. Vocês resolvam, envia, que na próxima aula a gente corrige. Tchau e até a próxima aula.